Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Alexandre Ramos e esta é a aula de número 10 da disciplina de Cálculo 2 para Sistemas da Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E o tema desta aula vai ser produto escalar. Nesse tema, essa aula vai ter três fases distintas. Na primeira, a gente vai definir e apresentar as propriedades do produto escalar. Depois, nós vamos discutir os conceitos de ângulos diretores e cossenos diretores. E, por último, as projeções de vetores. Então, são três etapas. O produto escalar é uma maneira de você realizar um produto entre vetores, é uma definição de como multiplicar vetores, né? A gente sabe multiplicar números, então você pega o número 2 e multiplica pelo número 4, isso consiste em adicionar duas vezes o número 4, né? Então, e verificar o resultado. A pergunta é qual é o equivalente, existe algum equivalente de produto quando a gente tem um produto escalar? E o que seria esse equivalente, né, dado que o vetor é uma quantidade que tem módulo, sentido e direção. Então, qual o significado quando a gente pensa em termos de um produto entre vetores, né? Então, um dos produtos possíveis entre vetores é o chamado produto escalar. Note que a gente está falando aqui, é diferente de falar multiplicação por um escalar. Nós estamos interessados no produto escalar, ou seja, no produto entre dois vetores, cujo resultado é um número, ou seja, um escalar. Então, é essa a definição que nós pretendemos apresentar agora. Então, dados dois vetores, por exemplo, no espaço tridimensional, U e V, de coordenadas U1, U2 e U3, ou V1, V2 e V3, então o produto escalar entre U e V, denotado por U ponto V, então note esse ponto aqui entre os vetores U e V, isso é o que denota que vai ser efetuada a operação produto escalar entre os vetores U e V. Então, o produto escalar é dado por esta operação matemática, em que a gente multiplica a primeira coordenada do vetor U pela primeira coordenada do vetor V, a segunda coordenada do vetor U pela segunda coordenada do vetor V, e a terceira coordenada do vetor U pela terceira coordenada do vetor V. Em seguida, nós somamos os resultados desses produtos e o número resultante é, então, o resultado do produto escalar entre os vetores U e V. Essa definição é uma definição generalizável para um espaço n-dimensional. Suponha que a gente tenha vetores U e V num espaço n-dimensional V índice n. Então, U escalar V pode ser definido como essa soma da multiplicação termo a termo das componentes dos vetores U e V. U1 vezes V1, U2 vezes V2 e assim sucessivamente até o N vezes Vn. Tá? Então, alguns exemplos dessa operação. Suponhamos que a gente tem aqui, por exemplo, o vetor 4 e menos 1. E a gente queira o produto escalar deste vetor pelo vetor 2, 7. Então, é o plano, né? São vetores bidimensionais. Então, nós pegamos a primeira coordenada do vetor U pela primeira coordenada do vetor V, 4 vezes 2, mais a segunda coordenada do vetor U multiplicada pela segunda coordenada do vetor V. O resultado é 8 menos 7 igual a 1. Em seguida, nós temos um produto escalar entre vetores no espaço tridimensional. Note que nós ainda estamos denotando os nossos vetores, né, por esse símbolo aqui com os sinais de menor ou maior. Então, esse primeiro vetor U tem componentes 2, menos 6 e 5, e o segundo vetor tem componentes 3, menos 6 e menos 3.
Então, o produto escalar entre eles vai ser 2 vezes 3 mais menos 6 vezes menos 6 mais 5 vezes menos 3 e o resultado vai ser 3. Por último, vamos fazer o produto escalar entre dois vetores UV, agora representados em termos dos vetores unitários, né, ou canônicos. Então, temos o vetor U, 2i menos j menos 5k, produto escalar com o vetor V, 6j menos k. Então, pegamos a primeira componente do vetor U pela primeira do componente do vetor V, que é 0. Então, 2 vezes 0 é 0. Menos 1 vezes 6, menos 1 vezes 6, e menos 5 vezes menos 1, menos 5 vezes menos 1. Então, o resultado dessa operação vai ser menos 1. Então, aqui foram alguns exemplos de como aplicar o produto escalar. E agora vamos a algumas propriedades do produto escalar. Comecemos, então, sejam os vetores U, V e W, vetores no espaço tridimensional, em V3, e C, um número, um escalar. Então, a primeira propriedade do produto escalar é a seguinte: se você fizer o vetor U escalar U, então você tem o módulo, o resultado da operação é o módulo do vetor U ao quadrado. Isso a gente pode identificar, né? Como essa é a definição do produto escalar. Veja, aqui a gente substitui o V pelo U, então fica U1, U2 e U3, e isso coincide com a fórmula do quadrado do módulo, né? Ficaria U1 ao quadrado, U2 ao quadrado, U3 ao quadrado. E olhando aqui na seção anterior, o módulo de um vetor, né, é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. Então, o módulo ao quadrado tira a raiz apenas e fica com a soma dos quadrados das componentes do vetor. Então, está aqui explicada a propriedade 1. Segunda propriedade, é bastante interessante, diz que U escalar V é igual a V escalar U, ou seja, o produto escalar, no produto escalar, a ordem não é importante, o resultado vai ser o mesmo, independente da ordem dos vetores. Você pode verificar isso novamente, aplicando aqui a definição do produto escalar e notando que se você inverte, né, V1 no lugar do U1 e vice-versa, V2 e U2 e V3 e U3, isso vai dar então o equivalente a V escalar U. A propriedade 3 é U escalar V mais W igual a U escalar V mais U escalar W. Ou seja, você pode aplicar uma operação distributiva quando você tem o produto escalar. Então, U escalar V mais W dá U escalar V mais U escalar W, né? Tem essa propriedade distributiva. A gente até discute aqui como ela é obtida, né? A gente escreve explicitamente o produto escalar em termos dos vetores escritos segundo suas componentes. Note que o vetor soma aqui, V mais W, ele tem componentes somadas, né? A gente já escreve como as componentes somadas dele. E aí a gente pode fazer o produto escalar termo a termo. U1 vezes a primeira componente do vetor U, multiplicada pela primeira componente do vetor V mais W, e assim sucessivamente. Agora a gente pode aplicar a distributiva, U1 vezes V1 mais U1 vezes W1. U1 vezes V1 mais U1 vezes W1. Em seguida, U2 vezes V2 mais U2 vezes W2. Então, está aqui a distributiva. E note, evidentemente, que nós rearranjamos os termos de forma que, na primeira componente, nós tivéssemos o produto escalar U com V, e na segunda parte, nós tivéssemos o produto escalar U com W. E assim fica justificada a redação dessa propriedade de número 3,
conforme apresentada aqui na nossa tabela. A propriedade 4 diz que se nós tivermos o vetor CU escalar com o vetor V, esta operação equivale, né, a termos o escalar C multiplicado pelo produto escalar entre U e V, ou o vetor U produto escalar com o vetor CV. Então, tanto faz a ordem como essas operações serão realizadas, o resultado será o mesmo. Por último, o produto escalar do vetor nulo pelo vetor U dá o número 0. Tá? Ou seja, não tem o produto escalar do vetor nulo dá o número por qualquer vetor dá 0. Bom, para concluir a última etapa desta aula, nós vamos falar sobre uma outra maneira de calcularmos o resultado do produto escalar entre dois vetores U e V. Se nós conhecermos o ângulo θ entre os vetores U e V, então o produto escalar entre os vetores U e V é igual ao módulo do vetor U pelo módulo do vetor V vezes o cosseno de θ. Então, se a informação que nós tivermos a respeito dos vetores U e V for o módulo deles e o ângulo entre eles, então nós sabemos calcular o produto escalar, mesmo se não conhecermos as suas componentes. É isso que nos diz esse teorema. Para verificarmos esta identidade aqui, o que nós podemos fazer é usar a lei dos cossenos. Suponha que você tem um triângulo OAB, conforme aqui na figura A, né, que a gente apresenta. Então, se nós tivermos um triângulo, né, OAB aqui, então nós podemos aplicar a lei dos cossenos, que diz que o quadrado do cateto oposto ao ângulo é igual ao quadrado dos catetos, a soma do quadrado dos catetos adjacentes, menos 2 vezes o módulo dos 2 vezes os catetos adjacentes OA e OB, vezes o cosseno do ângulo θ. Então está aqui a lei dos cossenos. Agora nós sabemos que o cateto AB tem o mesmo módulo que o vetor U menos V. Então o cateto AB tem o módulo, coincide com o módulo do vetor U menos V aqui. Né? Então, dado o vetor V, dado o vetor U menos V, inverte-se o vetor V aqui, ele começa com o rabo aqui, vem para cá e ele finaliza aqui, no ponto A. Então, U menos V fica escrito assim. Então, agora o módulo de U menos V ao quadrado igual a U menos V, escalar U menos V, igual a, veja, o produto escalar aceita a operação distributiva. Então, U menos V escalar U menos V fica U escalar U, está aqui, menos V escalar menos V, menos com menos dá mais, então ficamos com mais V escalar V, U escalar menos U escalar V, né? Então está aqui, menos U escalar V, menos V escalar U. Mas como o produto, a ordem é indiferente, então V escalar U é igual a U escalar V. Nós podemos escrever então menos 2U escalar V. Assim, o módulo de U menos V ao quadrado é o módulo de U ao quadrado mais módulo de V ao quadrado menos 2 vezes U escalar V. Então essa é a operação, o lado esquerdo da igualdade. O outro lado da igualdade diz o seguinte, então, módulo de AB ao quadrado vai dar módulo de U ao quadrado mais módulo de V ao quadrado menos 2 vezes U escalar V. Módulo de OA ao quadrado, OA é essa distância aqui, né, que coincide com o módulo do vetor U. Então, o módulo de OA ao quadrado é o mesmo que módulo de U ao quadrado, módulo de
OB ao quadrado é o mesmo que módulo de V ao quadrado, menos 2 OB cosseno θ, então menos 2 UV cosseno θ. Então, com isso, nós podemos simplificar, né? Do lado esquerdo da igualdade temos o ao quadrado, do lado direito também, então cancelamos esse termo. V ao quadrado cancela com V ao quadrado. Menos 2 cancela com o menos 2. Então ficamos apenas com U escalar V do lado esquerdo e módulo de U, módulo de V cosseno θ do lado direito. Tá? Agora vamos verificar então, né, um exemplo de aplicação do produto escalar. Sejam o módulo do vetor U igual a 4, o módulo do vetor V igual a 6 e π sobre 3 o ângulo entre U e V. Então, U escalar V é o módulo de U, módulo de V cosseno θ. Módulo de U é 4, módulo de V é 6, cosseno de π sobre 3, ou 60 graus, é meio. E o resultado, então, dá 12 nessa operação. Um corolário do teorema, né, uma consequência, é que se θ é o ângulo entre os vetores não nulos U e V, então o cosseno do ângulo entre esses vetores é o produto escalar U com V, U escalar V dividido pelo módulo de U vezes módulo de V. Então a utilidade desse corolário é a seguinte: suponha que você tenha as coordenadas dos vetores. E aí o seu objetivo seja calcular o ângulo entre eles, né? Então, para fazer isso, o que você vai fazer? Você vai fazer o produto escalar de U com V e dividir pelo módulo de U e módulo de V. O módulo de U é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que dá 3. E o módulo de V vai dar 5 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, raiz de 38. Já o produto escalar entre U e V, multiplicando as componentes, né, a primeira com a primeira, dá 2 vezes 5, mais 2 vezes menos 3, mais menos 1 vezes 2, o resultado dessa conta é 2. Tá bom? Então, agora aplicando o corolário, cosseno de θ é igual a U escalar V dividido por módulo de U vezes módulo de V. Então, U escalar V está aqui, deu 2. E o nosso módulo de U é 3 e o módulo de V, raiz de 38. Então, se nós quisermos descobrir o ângulo entre os vetores U e V, basta aplicarmos agora a operação arco-cosseno deste número, 2 sobre 3, a raiz de 38. E esse número, então, dá aproximadamente 1,46, que é aproximadamente 84 graus. Tá? Um outro detalhe interessante é que, se o ângulo θ entre dois vetores for 90 graus, cosseno de 90 é zero, né? Então, significa que o produto escalar, U escalar V, vale zero. Ou seja, se nós temos dois vetores cujo produto escalar é nulo, então esses dois vetores são ditos ortogonais ou perpendiculares. Tá bom? Essa que é a relação entre eles e a implicação de se ter o cosseno, o ângulo θ entre U e V igual a 90 graus. Ou melhor, essa é a maneira como a gente expressa esta característica. Por último, o último exemplo é, dados dois vetores, o vetor 2i mais 2j menos k e o vetor 5i menos 4j mais 2k, dados esses vetores, eles são ortogonais entre si. Essa é uma afirmação. E a razão para fazer essa afirmação é que o produto escalar entre esses dois vetores dá zero. Então vamos lá, primeiro nós expressamos o produto escalar que nós queremos calcular. Agora pegamos os primeiros termos, então 2 vezes 5 mais 2 vezes menos 4 mais menos 1 vezes 2. Então isso aqui vai dar 10 menos 10, que é zero.
Tá? Então, esses dois vetores são ortogonais entre si ou perpendiculares. Ademais, se θ é zero, o cosseno de zero é 1. Então, U escalar V igual a módulo de U vezes o módulo de V. E os dois vetores, então, têm o mesmo sentido. Tá? O mesmo sentido e a mesma direção. O módulo não sabemos. Já se o ângulo θ for π entre os dois vetores, então o cosseno de θ é menos 1, cosseno de π é menos 1, e aí U escalar V é menos módulo de U vezes módulo de V, e os vetores, então, embora tenham a mesma direção, terão sentidos opostos. Tá? Os outros casos a gente apresenta, discute brevemente aqui na figura B. Né? Se a gente tem, então, um ângulo θ de 0 a 90, a gente tem que o ângulo entre os dois vetores, U e V, é agudo. Né? Se o ângulo entre eles é 90 graus, então ele forma um ângulo reto, são perpendiculares entre si. E se o ângulo é maior que 90, entre 90 e 180, então nós temos uma situação em que o ângulo é obtuso, né? É aberto e tal. Aqui cabe até um breve comentário, um comentário final, né? Quando você faz um comentário obtuso, é tido como um comentário, né, que às vezes poderia se dizer assim, um comentário vago, né? Um comentário tolo. Uma outra forma de dizer, né, sobre um comentário aberto, né, um comentário que quer dizer qualquer coisa. Essa é uma maneira de definir um comentário bobo, né, obtuso. Um outro jeito de perceber isso é aquela música dos Titãs, quando eles falam da televisão, que eles falam que a televisão me deixou burro demais e agora todas as coisas que eu vejo me parecem iguais. Né? Então, o comentário obtuso tem esse caráter não discriminatório, né? Ele não tem precisão, ele é vago. Diferente do comentário agudo, né? Que ele é um comentário bem claro, né? Assim, você esclarece as coisas. Por isso que o fulano foi agudo, é um elogio, e fulano foi obtuso, não é um elogio, exatamente. Com isso, eu me despeço de vocês e vamos nos preparar para o nosso próximo vídeo referente à aula de número 10. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.